Bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para a abertura oficial da Semana Estadual de Combate à Corrupção, semana instituída pela Lei número 19.050, de 20 de agosto de 2024. Hoje, esta Casa Legislativa se une a diversas instituições e lideranças para reafirmar um compromisso, o de construir juntos uma cultura pautada na ética, na transparência e no respeito ao interesse público. Esta ação integra o programa Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção. Iniciativa de cunho educativo coordenada pelo promotor de justiça Afonso Guizo Neto, e que já conta com a adesão de 61 parceiros, entre órgãos públicos, entidades da sociedade civil e empresas privadas. O programa quer inspirar e mobilizar toda a sociedade, seja criança, jovens, adultos e idosos, para que cada pessoa seja protagonista na construção de um país mais íntegro. O nosso objetivo é conscientizar e engajar cidadãos para que sejam mais ativos, conscientes e comprometidos com o combate à corrupção em todas as suas dimensões, desde práticas organizadas que afetam o coletivo até pequenos comportamentos inadequados, tantas vezes banalizados no nosso dia a dia, mas que também corroem os valores de confiança. O programa busca engajar a sociedade, especialmente as novas gerações, para que se tornem cidadãos ativos, conscientes e comprometidos com o combate à corrupção em todas as suas formas, desde grandes esquemas até os comportamentos nocivos, muitas vezes já banalizados pelo nosso cotidiano, como dito. Com o apoio desta casa e de tantos parceiros, nós queremos transformar informação em ação e mudança real na vida de todos nós. Portanto, senhoras e senhores, para compor esse dispositivo, nós convidamos excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Ricardo Roesler. Isso, por favor, doutor. Convidamos também o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Marco Aurélio Morosini, representando o Ministério Público de Santa Catarina. Senhora Controladora Geral Adjunta da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Juliana Cristina da Cruz. E a senhora coordenadora externa do programa Educando Cidadãos, Verônica Rodrigues Pacheco. As autoridades fiquem à vontade para ocupar seus lugares. A Assembleia Legislativa ainda registra e agradece a presença do senhor Controlador-Geral do município de Florianópolis, Coronel Araújo Gomes, da Auditora de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, doutora Alessandra Rodrigues Vieira de Castro, também do diretor de Comunicação da Associação Catarinense de Medicina, Hernani Lang Santiago, do assessor da Diretoria Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Paulo João Bastos, o senhor coordenador da Rede de Segurança Escolar, capitão policial militar Rafael Stadtobler. Isso, Rafael Stadtobler. Obrigado pela presença. Também da senhora diretora de Educação Jurídica da OAB Santa Catarina, doutora Helena Pitsica. Senhor presidente do Grande Oriente do Brasil, de Santa Catarina, Nilson Manuel de Souza, e do senhor grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente de Santa Catarina, Abelardo Camilo Bride. Obrigado pela presença dos senhores e senhoras. Bom, para uma breve saudação da mesa de autoridades, nós convidamos para fazer uso da palavra a Controladora Geral Adjunta da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Juliana Cristina da Cruz. Boa tarde a todos. Em nome da Assembleia, eu agradeço a presença de todos que estão aqui e dou início a essa semana, que ela seja uma semana de muito aprendizado, reflexão e mobilização no combate à corrupção.
Muito obrigado, Juliana. Tem a palavra para deixar aqui também sua mensagem o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Marco Aurélio Morosini, representando o Ministério Público de Santa Catarina. Certo, obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o desembargador Ricardo, a representante Juliana e também a Verônica, que é a representante aqui do Educando Cidadãos. Falar que esse programa é um programa que tem tudo a ver com as atividades do Ministério Público, as atribuições do Ministério Público. Então, essa semana, né, de eventos até a quinta-feira, ela é muito importante, porque essa busca pelo combate à corrupção, ela não pode ser feita apenas pelo Ministério Público. Ela tem que engajar a sociedade, engajar outros atores, para que a gente possa chegar, então, a dias melhores. A corrupção ela é parte da história do nosso país, mas ela, aos poucos, pode passar a deixar de ser. Então, juntos, todos nós podemos fazer a diferença. É isso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. Com a palavra, para deixar aqui a mensagem do Tribunal de Santa Catarina, desembargador Ricardo Roesler. Por favor, desembargador. Muito boa tarde a todos. Agradeço o honrado o convite. Cumprimento a todos que compõem esta mesa. Eu tenho a dizer que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Poder Judiciário Catarinense, não é de hoje que vem combatendo não só a corrupção, mas todos os ilícitos, né, que decorrem da corrupção. Repreensão, sim, punição também, e nós estamos imbuídos, né, através das ações de improbidade administrativa decorrentes da ação do Ministério Público, e participando de ações, de encontros, de seminários, de congressos, visando o combate a essa corrupção endêmica e até cultural que graça em nosso país, em nosso continente. A questão, como eu disse, cultural se combate na educação. Essa é uma das vertentes desse programa, né? Quero aqui enfatizar o apoio incondicional a todos que estão à frente dessa campanha e dizer que o Poder Judiciário Catarinense estará, como sempre esteve, atento a todos esses movimentos e ações, repressões e punições, como eu já disse. Espero que esse evento seja a continuidade, né, das melhores ações nesse sentido, mas, sobretudo, enfatizar que é através da educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que construiremos um país melhor. Estamos juntos. Tá aí a mensagem do desembargador Ricardo Roesler, representando aqui o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Obrigado, desembargador. Nós ainda temos um vídeo especial enviado aqui pelo coordenador do programa, o promotor Afonso Guizo Neto. Pode soltar no telão para nós, por favor. Nós convidamos a todos a acompanharem. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. E essa realidade começa no dia 27 de agosto de 2004, em Chapecó, com o lançamento da campanha O que você tem a ver com a corrupção. E a Assembleia Legislativa, atenta, ao lado de mais 60 parceiros do programa Educando o Cidadão, institui o que nós chamamos do Dia Estadual de Combate à Corrupção, dia 27 de agosto. E essa semana que não é um sonho de uma instituição, é um sonho de várias pessoas, de várias instituições, que somam forças para dizer, juntos nós podemos fazer a diferença. Muito bem, senhoras e senhores, o programa Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção, conta com uma coordenação executiva dedicada a articular as ações que integram os esforços de todos os parceiros. Portanto, eu convido neste momento a senhora Verônica Pacheco, que é a coordenadora externa do programa, para apresentar aqui oficialmente os trabalhos realizados pela equipe. Tem a palavra, Verônica. Boa tarde a todos.
Queria pedir que colocassem a apresentação para ficar mais fácil, que todos compreendam. E queria pedir licença para ficar de pé, que eu me sinto mais à vontade falando assim. Obrigada pela presença de vocês. Isso demonstra muito comprometimento com uma causa que é tão importante para o nosso país, porque afeta a todos indistintamente, independente da instituição, do seu posicionamento, da sua função. O impacto social da corrupção, ele nos afeta desde o momento em que nós acordamos, tomamos o nosso café, porque a gestão pública, ela interfere na segurança, interfere na nossa saúde, interfere na educação e na qualidade da educação que a gente tem. Então, o impacto que isso tem nas nossas vidas é definitivo. Desde o momento em que a gente acorda, a gente está lidando com isso, né? É inevitável. Eu gostaria do passador de slides. É só... Aqui? Acho que não está indo, não. Pode me ajudar? Ops, agora foi. Bom, essa sou eu, dá para ver, né? O que é coordenador externo, né? Eu sou uma representante da sociedade civil, um representante da comunidade. Eu estou aqui em nome desse programa, que tem a sua origem há 20 anos, com o doutor Afonso, com o que você tem a ver com a corrupção, que foi retomado no último ano, completou um ano, agora em 2025, e que participou dessa construção de um calendário especial no Estado para tratar da Semana Estadual de Combate à Corrupção, cujo dia é quarta-feira, 27 de agosto, quando a gente celebra essa data no Estado. E por que é importante ter esses marcos, ter um calendário, ter uma data, ter um evento para falar disso? Porque isso é um assunto que precisa ser mais conversado na sociedade. As pessoas entendem ainda pouco sobre isso, sobre a sua efetiva participação e de como que somos corresponsáveis, não apenas destinatários à integridade, mas também responsáveis por conduzir esse processo. Tá exigindo uma pressão de mim. Ops, agora foi. Para que vocês entendam, o Educando Cidadãos, ele é feito por muitas mãos, né? O doutor Afonso é o mentor, é o criador, mas tem várias instituições do Estado, muitas delas representadas aqui, nesse auditório, que encamparam essa missão e estão fazendo os desdobramentos dessa campanha nas suas instituições. Mas a ideia é criar uma articulação social, dando o protagonismo para as pessoas participarem dessa construção, porque precisa ser uma construção coletiva. O Ministério Público tem um trabalho importante, o Judiciário, os órgãos de controle também, no combate às denúncias, aos crimes e às questões interdisciplinares que a corrupção envolve, mas é preciso dar esse protagonismo para a sociedade, que é, ao mesmo tempo, impactada pelo problema e também tem uma parcela de responsabilidade, porque o combate à corrupção não é apenas no âmbito da política, com P minúsculo ou maiúsculo, mas no âmbito da sociedade. Essa é uma causa social e que nos diz respeito também como corresponsáveis, seja no controle ali do nosso bairro, da pracinha, da associação, do meio ambiente, do esgoto, das questões que estão afetas ao nosso dia a dia, até questões maiores, como a questão orçamentária, a aprovação dos projetos que vão envolver, né, as decisões da nossa cidade e do nosso Estado. E aí, eu trouxe aqui a missão e a visão do projeto, né, que é formar indivíduos críticos e conscientes, capacitados para exercer a cidadania através do programa Educando Cidadãos, que reconhece a educação como meio e instrumento para difundir uma cultura ética, universal e plural. Ser reconhecido como um programa exemplar e inovador na educação, capaz de transformar sociedades, criar uma cultura ética sólida e sustentável. E essa questão da cultura, né? A gente quer deixar de ser a cultura do jeitinho para
cada vez mais ser a cultura da integridade, porque é isso que vai ajudar no processo de transformação do nosso país. E eu marquei algumas palavras, vocês vão ver que elas estão destacadas aqui na apresentação, não por acaso, porque é importante dar nome às coisas. Aquilo que a gente não entende, que a gente não compreende bem, é claro que a gente está falando aqui para um público muito privilegiado, com acesso à educação, à informação, né? Mas quando a gente pensa em termos de programa e sistematização desse programa, a gente está falando da sociedade como um todo. De trabalhar a cultura do controle social, da transparência, da integridade e da cidadania ativa. Uma cidadania que não transpareça só num período da eleição, quando eu tenho que votar e pensar no futuro da nação. No dia a dia, porque ao longo de toda a gestão, muitas decisões são tomadas, muitos projetos são apresentados, e a gente tem que, né, assumir também como corresponsáveis nessa participação. Bom, eu trouxe algumas palavras-chave ali, que eu grifei na apresentação, dentro dos nossos missão e valores, que quando eu disse sobre dar nomes, o que a gente precisa entender quando a gente fala de corrupção e quando a gente fala de integridade. Porque integridade, ela vai um pouco além desse conceito, né? E eu trouxe aqui 4 conceitos importantes que precisam ser compreendidos para a gente prosseguir nessa conversa. A corrupção, prática de desviar, obter vantagem ou beneficiar-se de forma ilícita, normalmente em prejuízo do interesse público, pode ocorrer em diferentes esferas, na política, empresarial e social. E aqui eu abro um parênteses, literalmente, aqui na política, empresarial e social, porque corrupção não é só uma prerrogativa da política, ela acontece na sociedade. Quando a gente fala de vantagem indevida, não importa em que escala, quando a gente deixa de agir de maneira ética, de maneira íntegra no nosso dia a dia, nas nossas relações, né, porque tudo na nossa vida depende de relações sociais. E essas relações que vão ser o marco da nossa conduta. Então, como a gente conduz isso? Eu já trabalhei em multinacionais, algumas empresas grandes, e a gente vê algumas práticas nas empresas que vão muito longe do que é ser íntegro. E isso compromete a todos, porque quando a empresa ela adota uma conduta, seja com seus colaboradores, seja com a sociedade do entorno, né, seja na cidade onde ela está instalada, que é em prejuízo da coletividade, isso é agir de forma não íntegra, né, ímproba. Crimes de corrupção são mais específicos, temos aqui melhores autoridades até para falar, são os atos de corrupção tipificados na lei penal, né, que tem vários crimes que são crimes de corrupção. A gente colocou aqui o crime de corrupção ativa, passiva, estão previstos lá no Código Penal. Nem todo comportamento antiético é crime. Então, tem condutas que elas são reprovadas socialmente e não necessariamente foram definidas como crime pelo Código Penal. E nem por isso a gente deve deixar de zelar para evitar que elas aconteçam, né? E a gente precisa entender a ética como um campo filosófico e prático que estuda o que é certo ou é errado, orientando condutas responsáveis e justas. Vai além da lei, né? Porque a ética está acima da lei. A lei é tudo aquilo que a gente conseguiu normatizar, por exemplo, aqui no Legislativo. Tudo aquilo que a gente consegue definir como crime. A ética é superior a isso, tem a ver com valores também. Vai além da lei porque trata de valores e princípios morais. E a integridade, que é a qualidade de agir de forma honesta, transparente e coerente com valores éticos e regras estabelecidas. A integridade é a ética colocada em prática. Então, as nossas condutas, a gente tem os valores éticos e o nosso exercício... Ops. Obrigada. Acho que agora vai mais fácil, né, gente? Então, quando a gente tem uma conduta de integridade, a gente está colocando em prática os valores éticos que a gente aprendeu. Tá bom, mas por que a gente precisa do Educando Cidadãos? O que a gente está fazendo aqui, nessa tarde friorenta, aqui em Florianópolis? O que a gente, de fato, está sendo impactado por isso? Porque discursar é tudo muito bonito, né, gente? E eu falo da proximidade que eu tive em algumas instituições em que eu trabalhei, em que os valores eram passados de uma forma, mas a prática no dia a dia não correspondia com aquilo que tinha sido apresentado, né, enquanto valores. Então, essa coerência é que a gente chama a atenção nesse programa para a gente conseguir reunir o discurso à nossa realidade. Educar para participar.
quando a sociedade decide e fiscaliza, a corrupção perde espaço, porque eu peço licença para citar aquela que dá nome a esse auditório, né, que muito nos orgulha, que é a ex-deputada e também jornalista e educadora, primeira deputada negra do Brasil, a Antonieta de Barros. E vou usar uma frase dela que, num dos seus discursos, quando ela assumiu o seu mandato, que é sobre a educação, e da importância da educação nesse processo de transformação. Educar é ensinar os outros a viver, é iluminar caminhos alheios, é amparar debilitados, transformando-os em fortes, é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar sem muletas e sem tropeços. E quando a gente fala isso na Casa do Povo, porque a Assembleia Legislativa é a Casa do Povo, é ela que representa os cidadãos, isso tem um impacto muito grande. E aí eu vou continuar com a Antonieta de Barros no seu discurso, com o mesmo coração aberto que ela teve no seu discurso de posse. Aqui estou, coração e espírito cheios de boa vontade, para colaborar com meus dignos pares, acima de nós mesmos, Senhor Presidente, acima de nossos sentimentos e paixões pessoais, acima de todos quantos aqui representam uma parcela da terra querida, ao Estado, aos problemas do Estado, à vida do Estado, ao bem-estar do povo que representamos, ao engrandecimento de Santa Catarina. Quando a gente faz isso, eu acredito assim, cada um aqui tem um credo, cada um tem um posicionamento político ideológico, mas essa é uma causa que nos reúne num mesmo barco, porque não tem como não ser afeto, não ser impactado, como eu já disse e repiso aqui novamente, por esse assunto. E não há como defender, não é uma causa que possa ser defendida, a corrupção, porque ela é um mal que afeta o nosso país já há muitas décadas, diria séculos, e que tem consequências muito nefastas na vida de todas as pessoas. E aí a gente esbarra, por que trabalhar isso pelo viés da educação? Por que a gente está falando, educando os cidadãos? Por que falar de educação? Porque, infelizmente, os números não nos ajudam. A quantidade de analfabetos funcionais que a gente tem no Brasil é muito grande. 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. E o que a gente está falando quando a gente diz isso? Ser alfabetizado não é só aprender a ler e escrever e desenhar o nome. É conseguir interpretar os conceitos, conseguir entender as ideias. E como você vai criar uma educação cidadã se as pessoas mal conseguem decodificar um texto, ou decodificar uma ideia que é explicada, às vezes, na sala de aula? E isso não é só um privilégio de quem não tem estudo. O que mais nos preocupa esses dados são de 2024 e 2025, tá? São dados recentes. A escolaridade superior no Brasil, cerca de 30% dos nossos graduados, dos nossos bacharéis, estão considerados no nível elementar de alfabetismo na funcionalidade, né? Então, eles conseguem passar analfabeto funcional, 1%, essa pesquisa foi feita com 2.500 pessoas em todas as regiões do país, 1% dos estudantes universitários, graduados já, são analfabetos funcionais completos, tem ensino rudimentar 11% e elementar 27%. Então, são quase 40% de pessoas que são alfabetizadas num nível ainda muito básico. E isso é algo muito grave, porque como que você vai explicar sobre leis, sobre processo legislativo, sobre a importância do judiciário, a importância das instituições, se as pessoas mal conseguem interpretar um texto? Então, é preciso ensinar do básico, é preciso ensinar numa linguagem simples. Eu sou advogada também, o povo do jurídico gosta de um termo difícil, né? Um data vênia. Então, as pessoas precisam entender os conceitos no seu nível mais básico. E a gente precisa fazer com que... Como é que eu vou me empoderar de um direito se eu mal consigo entender o que ele significa? Então, é um desafio muito maior. E fazer isso, o único caminho que a gente enxerga é pela educação. Eu trouxe aqui o gráfico para explicar melhor esse nível de alfabetismo por escolaridade.
né? E aqui esse é o nível elementar, tem aqui o tamanho da amostra, eu não queria ficar na frente, né? Pensa outro agravante aqui, outro dado que eu trago para vocês. 95% dessas pessoas pesquisadas que estão no nível elementar acessaram a internet nos últimos 3 meses. 95%. A gente está falando de pessoas que, embora tenham acesso a instrumentos digitais, a informação digital, e a um volume grande de informações por via digital, que a gente tem tanta informação, está sendo bombardeado, que é difícil filtrar, imagina, nessa velocidade, com essas dificuldades, como é processar essas informações. Então, é importante trabalhar pela via da educação e entendendo essas particularidades do nosso público-alvo, né, que é aí direcionado a todos os cidadãos. Isso aqui, eu não vou explicar, tomar o tempo de vocês no detalhes, mas é só para entender como é que funciona esse trabalho de educação, que é um trabalho de formação em rede, envolvendo as secretarias de educação, tanto do Estado quanto de vários municípios, quanto prefeituras, como casas legislativas, tanto estadual quanto municipais, para poder ter capilaridade, para que essas informações elas possam passar para as universidades, para as escolas de ensino fundamental e mesmo as crianças ali da educação infantil. Então, é feito todo um trabalho na parte da educação formal, com formação de professores, para se chegar a um consenso de qual a melhor metodologia para a gente acessar os nossos estudantes, seja com jogos, enfim, com iniciativas que ajudem esses estudantes a compreender, com uma linguagem simples, o que isso significa. E existe também o que a gente chama de educação não formal, que é aquela que, por exemplo, está acontecendo aqui agora, que a gente está fazendo uma discussão, que a gente está conversando, que não é a educação da escola, que eu estou lá no banco da escola sendo orientado por um professor. É preciso trabalhar essas duas frentes simultaneamente, tanto preparando uma população futura mais bem alinhada do que esses valores significam, quanto também trabalhando com essas esferas diferentes da sociedade e as instituições. Por isso que é tão importante, assim, eu vejo o programa Educando Cidadãos, porque ela devolve a responsabilidade. Ela não deixa só no colo do judiciário, ou no colo do legislativo, ou no colo do Ministério Público, que vão estar à frente aí nos trabalhos, principalmente de punição a esses crimes. Mas ela coloca essa responsabilidade interinstitucional. Quando eu convido uma empresa, e tem grandes empresas de Florianópolis que são parceiras, tem grandes empresas de Santa Catarina que são parceiras desse projeto, quando eu convoco uma instituição importante aqui do Estado a fazer parte, ela também se compromete em disseminar esses valores junto aos seus colaboradores, junto aos seus parceiros. Então, é um processo grande de disseminação de informação, né? Informação de integridade. E aqui é só um pequeno exemplo que eu trouxe aqui, as escolas, né? Então, ali foi o lançamento do programa aqui na Assembleia, um evento que a gente reuniu também as instituições parceiras, a escola, e aqui o doutor Afonso, nessa casa, apresentando aqui o lançamento do programa e toda a história dele, porque ele tem um background, são 20 anos trabalhando o tema, o que você tem a ver com a corrupção. Porque as pessoas, não, eu não tenho nada a ver com isso é coisa, né? E é inevitável, e é isso que a gente quer chamar a atenção das pessoas. E a gente traz aqui uma grande inspiração nossa, que a gente tem uma base teórica que a gente trabalha muito, que é a Hannah Arendt, né? Eu me peço licença para poder reproduzir. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o suficiente para assumir responsabilidade por ele e, ao mesmo tempo, salvá-lo daquela ruína, que não fosse a renovação, não fosse a vinda dos novos e dos jovens, seria inevitável. E aí que está o trabalho com a juventude que a gente faz, com a juventude na infância e na adolescência. Aí trouxe os seus colegas aqui, o pessoal da escola que veio lá de Tubarão para participar. E como que a gente faz isso com uma linguagem muito simples? Esses cartazes foram produzidos pelos próprios alunos. Porque quando a gente fala de conduta íntegra, a gente está falando de eles que definiram o que eles consideram como antiético, como não íntegro, né? Espalhar notícia falsa, copiar a tarefa do colega, estacionar na vaga de deficiente, aqui está tampado, mas era colar na prova. Então, a gente vai vendo o que no nosso dia a dia, o que nos toca nas nossas ações, nas nossas condutas, que nos fazem lembrar de que a gente também
é responsável, que a gente também é parte nesse processo de criação de valor, de geração de valor e de... Ops! É um jogo educativo. Ai, não vou conseguir parar, gente. Pronto. Deixa eu explicar o que é aquilo, que repentinamente entrou. Dentro dessa iniciativa de envolver a juventude numa linguagem que a juventude entenda. Não adianta aqui eu falar um discurso super bonito no juridiquês ou no processo legislativo e não conseguir gerar impacto nas outras pessoas que estão assistindo. Então, a gente usa a linguagem do próprio jovem e a explicação do próprio jovem para que eles possam entender esses conceitos desde muito cedo. E eles criaram um jogo do Roblox, eu não sei se vocês já ouviram falar no que é o Roblox, o jogo já ficou famoso, Santa Catarina já está exportando o jogo para outros estados, que foi o quê? Uma iniciativa da escola, do Colégio Deon, lá de Tubarão. Os alunos criaram um jogo de videogame sobre o combate à corrupção. E eu acho interessante a maneira como ele colocou isso, como eles criaram isso, porque no jogo você tem que tomar decisões, assim como na nossa vida. Tudo, quando a gente resolve seguir por um caminho, tomar uma escolha, fazer o que é certo, como o doutor Afonso brinca, né? Tem sempre um anjinho e um diabinho falando ali, não, vai lá, faz. Quem vai ganhar essa disputa no final? E ele transformou isso num jogo de videogame, numa linguagem acessível para o jovem e que fala de tomadas de decisão. É um vídeo bem rapidinho, eu vou passar aqui para vocês. Fuja da corrupção é um jogo educativo voltado para crianças de 8 a 12 anos que ensina o que é corrupção e por que ela prejudica a todos. Nele, o jogador percorre um caminho repleto de frases e situações que simulam as escolhas fáceis, mas antiéticas, como aceitar ajudinhas ou tirar vantagem de regras. E sempre que opta pelo atalho corrupto, personagens e avisos interrompem a partida para explicar de forma simples por que aquela atitude configura corrupção. Em seguida, o jogador retorna ao início e tenta outra vez, transformando o erro em aprendizado. A força do jogo está na união de mecânicas simples e feedback imediato. Cada decisão gera reflexão crítica, reforçando o conceito de transparência e responsabilidade. Assim, o jogo permite aos jovens reconhecer dilemas éticos, entender suas consequências e valorizar escolhas corretas desde cedo. Eu sou Pedro Espíndola, desenvolvedor desse projeto que oferece uma experiência lúdica e que planta em poucos minutos a semente de cidadãos conscientes e comprometidos com a integridade. Bom, então vocês viram, né? Foi a própria linguagem deles, eles que produziram esse material. E como que, com decisões simples e com pequenas ações, a gente não pensa assim, as pessoas falam, né? Que coisa utópica, vai mudar o Brasil. Isso aqui é desde sempre, né? Desde que os primeiros chegaram aqui já era assim. Mas quando a gente muda pequenas práticas, pequenas condutas no nosso dia a dia, a gente vai construindo esse processo de transformação, que é coletivo. Se ele fica nas costas de só uma instituição, de só uma entidade, ou de só um segmento da sociedade, a gente nunca vai conseguir avançar, porque isso requer a participação de todos, não importa o credo, né, a condição social, é um problema de todos nós. E aqui eu quero fazer uma distinção que a gente já conversou lá atrás, sobre a diferença de ética e de integridade, né? Então, o que a gente, dentro do programa, pensa? A ética fornece as bases teóricas e morais. A integridade traduz esses princípios em ação. A gente procura trabalhar nessas duas frentes, tanto no aspecto intelectual, né, reunindo pessoas e instituições que têm muito a contribuir, né, com o seu know-how, com o seu background, cada um da sua forma. Quando a gente fala de mais de 60 instituições parceiras, a gente está pensando em quanto cada uma dessas agrega com a sua experiência. E a integridade, que traduz esses princípios em ação. Porque não basta ficar no discurso, né, que é a nossa grande queixa, ficar só ali, termina esse evento, todo mundo vai embora para suas casas, tudo continua do mesmo jeito. A gente quer provocar mudança social por meio dessa participação, criando diretrizes, ações e programação o ano todo, para esse tema sempre estar em evidência. E aí eu vou aqui parafrasear novamente, né, porque eu disse, quando a gente fala de ética, a gente tem que falar, enfim, de onde que a gente está tirando esses valores. Eu trouxe aqui do Isaac Newton. Se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Para a gente construir todo esse discurso do Educando Cidadãos, a gente tem uma base filosófica e teórica em que a gente discute como construir isso coletivamente, porque é desafiador. A gente foi ensinado a ser competitivo na nossa vida corporativa, na nossa vida profissional. A gente foi ensinado o tempo todo que a gente precisa não ser bobo, vencer o tempo todo, né, a qualquer custo. E aí a gente precisa parar e fazer reflexões. E quando você traz a sociedade a refletir, a olhar
enfim, para esses valores, a gente começa a discutir e iniciar um processo de mudança. A gente trouxe aqui a Hannah Arendt novamente, né? A triste verdade é que a maior parte do mal é perpetrada por pessoas que nunca decidem ser boas ou más. Essa neutralidade que a gente acha, mas a gente achava que o mal tinha uma cara bem feia, que ele era um monstro. Quando a gente é criança, a gente tem essa fantasia de que o mal é aquela figura assustadora. E o que a Hannah Arendt discute? Ela participou lá do julgamento do Eichmann, em relação ao nazismo. E as pessoas se perguntavam, ela ficou espantada, porque ele era um simples funcionário público, ele nem entendia que o que ele estava fazendo era mal, porque aquilo era legal, estava na lei na Alemanha naquela época, ele não estava fazendo nada de errado. E aí que é importante o processo filosófico e de reflexão, quando a gente deixa de se perguntar, está certo isso? A gente simplesmente aceita as coisas, sem refletir, sem discutir, sem entender, porque os outros estão fazendo, né? Aquela que a gente brinca, a Maria vai com as outras. Vai ali só naquele processo de seguir o outro, sem saber e sem olhar para aquilo, né? A falta de pensamento crítico e de julgamento público, a apatia e a obediência à crítica facilita ações antiéticas e torna possíveis a banalidade do mal. Tem um exemplo que eu gosto bastante, que chama O Experimento Milgram. Tem um documentário, tem um filme na Netflix, vale a pena assistir esse filme, que um pesquisador ele fez o seguinte: ele colocava uma pessoa dentro de uma caixa de vidro lá, para participar dessa pesquisa, e a outra tinha que ir dando choque cada vez que ela errava uma palavra. E a pessoa que estava no quadro, na parte de dentro, era um ator, estava ali interpretando. Mas a pessoa que estava do lado de fora, não, ela estava acreditando que ela estava participando daquele experimento. Aí, conforme a outra pessoa errava, ela ia aumentando o choque. E tinha um nível de choque que era muito alto, assim, estava sinalizado como causando dor, causando risco de vida, e etc. E uma pessoa falava, vai, continua. E a maioria das pessoas, infelizmente, orientada por um pesquisador que eles consideraram, não, ele sabe mais do que eu, né? Ele está aqui com um jaleco, então ele sabe. Porque a gente tem essa ideia de autoridade, não, quem está lá na frente, então ele sabe, né? Então ele sabe o que ele está fazendo. E as pessoas foram indo até num nível do insuportável. A outra pessoa simulava que estava sentindo dor e ela continuava. Então, assim, o quanto que é importante a gente parar e pensar, será que está certo isso que eu estou fazendo? Será que eu devo seguir por esse caminho? Então, assim, é um convite à reflexão que a gente faz. Arendt coloca no centro a vida pública. A cidadania é o exercício de aparecer, falar e agir com responsabilidade. Falar no sentido de se posicionar nas questões públicas que nos são colocadas, no espaço comum. A capacidade de pensar e de julgar é fundamental para a vida ética. O indivíduo que pensa se distancia do mundo das aparências e, ao fazê-lo, exercita um tipo de prestação de contas de si mesmo em relação ao mundo e aos outros. E aqui também é a nossa grande diretriz. Eu colocaria essas duas mulheres tão marcantes como fundamentais nesse pilar teórico aqui do nosso programa Educando Cidadãos. A Elinor Ostrom foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Economia. E ela fala o seguinte, infelizmente ela faleceu em 2012. A maioria dos indivíduos afetados por um regime de recursos está autorizada a participar da criação e modificação de suas regras. Vamos pensar nessa frase. Nós participamos de um regime de recursos enquanto contribuintes, enquanto trabalhadores, enquanto cidadãos? Nós participamos de um regime de recursos. Nós estamos autorizados a participar da criação e da modificação de suas regras? Sim, nós estamos autorizados. E quem nos autoriza? Quem nos autoriza é a Constituição, que é a Carta Magna do nosso país. Nós temos aqui vários movimentos de participação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em que as pessoas podem opinar, podem participar de uma forma mais ativa da vida pública, e também no Senado e na Câmara dos Deputados. Só para citar alguns exemplos. Existem o Observatório Social, existem outras várias formas de participação, seja na associação do seu bairro, seja no seu condomínio. Lá no meu condomínio, eles estão juntando lá um material reciclável que eles entregam para uma determinada pessoa. Então, assim, são pequenas condutas, porque a gente, quando vê grande transformar o Brasil, parece uma coisa inatingível. Agora, quando a gente vê na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso processo relacional, fica uma tarefa mais fácil. E aqui eu coloquei uma das reuniões acontecendo, né, para a discussão do programa.
E uma frase ali que remete a Elinor Ostrom, né? Instituições participativas e regras locais. A integridade emerge quando os atores têm voz no desenho das regras e do monitoramento. É muito mais fácil uma pessoa participar de algo que ela entende que ela construiu coletivamente. Quando a gente está aqui discutindo isso, né, juntos, a gente está participando de algo maior em relação ao nosso estado, Santa Catarina. E qual o papel de cada cidadão? Então, o que eu posso fazer? Muito legal, explicou tudo isso. A gente pode ser co-criador dessas regras, com os instrumentos que a gente tem legislativos. A gente pode ser fiscal e guardião, com vários instrumentos que a gente tem para fiscalização do orçamento público, fiscalização da conduta pública. A gente pode ser educador pelo exemplo, porque quando a gente está sem cinto de segurança no carro, e o filho, pai, não tem que usar o cinto de segurança, a gente educa pelo que a gente faz, e não pelo que a gente fala. É funcionando como mediador de conflito para buscar soluções coletivas, ao invés de recorrer sempre ao judiciário. Tem muitas formas de resolução de conflito, né? O judiciário já está com milhões de processos. Ser responsável por sanções sociais, reprovando desvios, naquilo que está no nosso alcance, é claro, né, gente? E ajudar nesse processo de construção da confiança. Aqui uma frase do nosso mentor: enfim, um processo educativo, plural e qualitativo, que edifique uma nova cultura ética, universal, comprometida com a convivência social comum. Trouxe um vídeo aqui para vocês, feito pelos alunos, tá bom? Do Colégio Deon. Ops. Você coloca o vídeo, por favor, amiguinho? Meus olhos entreabertos, próprio de um olhar oblíquo e inclinado, contemplam com louvor a Santa Ceia, de Leonardo da Vinci. Então, alheia ao mundo lá fora, somente eu e a pintura, observo meticulosamente a lateral esquerda do quadro. Vejo Judas, ambicioso, instruído, trapaceiro, aquele que representa a traição e a astúcia. Faz-me lembrar a corrupção, muito presente na nossa sociedade brasileira. Por conseguinte, as engrenagens de meu cérebro entram em ação. E questiono:
Há como nós, meros mortais, continuarmos a decair para a penumbra repleta de mentiras e desejos carnais, mesmo depois de tantos anos e escarmentos? Em verdade, há tanta corrupção, destaque para o Brasil, em relação a políticas e crimes organizados pela elite, que torna a minha pergunta óbvia, e realmente é. Entretanto, o que faz a nossa sociedade limitar-se a tal fato? Afinal, será que a corrupção se dá apenas aos que possuem poder? Horas, Judas trairá enquanto homem comum, então por que não desconfiar da própria população? A maior mazela social do país verde e amarelo é o conformismo, de que somos índoles, ou melhor, possuímos o jeitinho brasileiro de ser, e que sim, muitos se orgulham de tal fato. Realmente não os culpo. Quem mais almejaria cometer imoralidades tácitas, diariamente, e criticar políticos como se possuíssem direito de fala? É preciso esforço para isso, acredite. No mais, possuímos o crédito de ser a nação da mediocridade, junto a um espetáculo de hipocrisia, o qual ninguém se atreve a olhar por trás das cortinas, que mostra a nossa verdadeira realidade. Então, distancio-me de meus devaneios, fecho minhas memórias relacionadas ao fato de me deparar com a veracidade brasiliense. Deixo as amarras e condicionamentos da minha alma antolharem-me para que eu possa, então, enfrentar o ser e o nada. A luta é árdua para a mudança, mas ainda há esperança para termos luz nessa caminhada. Seja feita a nossa vontade. Seja feita a nossa vontade. Seja feita a nossa vontade. Queria convidar a Isis, representando os alunos do Colégio do Leão que vieram de Tubarão especialmente para esse evento, para simbolicamente representar os estudantes e os jovens aqui de Santa Catarina, entregando a camisa do programa Educando Cidadãos para ela. E queria que ela falasse um pouquinho também sobre essa experiência, né, que ela participou na produção desse vídeo. E, antes de tudo, a Iris já vai literalmente vestir a nossa camisa aqui desse programa, demonstrando esse comprometimento da juventude com essa causa que é tão importante para nós, brasileiros e catarinenses. Boa tarde a todos, eu sou a Isis e vim aqui, em nome dos meus colegas, representar o Colégio Deon nesse projeto tão importante que é o Educando Cidadãos. Hoje, por meio desse curta-metragem, por meio da arte, que em seu fundamento é revolucionária, viemos mostrar para todos aqui o que muitos não querem enxergar. A corrupção não está lá. A corrupção não está tão somente na política, em grandes cargos, em grandes assembleias. Ela está aqui, na realidade, ela está aqui no agora, ela está aqui entre todos nós. E o que podemos fazer para mudar essa realidade? Peço permissão aqui para citar Paulo Freire, que diz que a educação por si só não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas. E as pessoas são capazes de transformar o mundo. Então, por isso, eu, como jovem e como futuro dessa nação brasileira, estimo muito esse projeto, que é o Educando Cidadãos, porque vejo que, desta forma, conscientizando, elucidando por meio da educação, e não só falando sobre o que é corrupção, mas trazendo exemplos, trazendo conteúdo, trazendo fatos que são capazes de mudar as nossas vidas como pessoas, por meio da educação. Obrigada.
Bom, e esse vídeo, e a Isis aqui nos ajudou com uma reflexão, né? O que nós, indivíduos, um estudante, jovem, adolescente, pode fazer diante de um problema tão grande, enfrentado aí por teóricos, por políticos, por pensadores, ao longo da nossa história. O que a gente pode fazer? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Exercer a cidadania ativa. Como? Participando de audiências públicas, assembleias e outras atividades cívicas. Propor soluções para nossos representantes. Denunciar irregularidades. Apoiar a transparência. Educar-se e educar os outros. Praticar a honestidade no nosso dia a dia. Evitar favores ilícitos. Apoiar a imprensa livre. Envolver-se com as organizações, associações, com os movimentos do seu bairro, da sua comunidade. Promover a ética nos negócios e exercer o controle social, que nos é permitido pela legislação e também enquanto cidadãos, né? E aí, quando a gente fala assim, o que uma pessoa, um jovem, um adolescente pode fazer para mudar a sociedade? Uma causa tão complexa. E eu trouxe só um exemplo aqui, de algo que movimentou aí os últimos meses, as últimas semanas dos noticiários e das redes sociais. De um jovem que resolveu lançar um vídeo nas redes sociais, falando sobre esse processo de adultização, como ele nomeia, né? E qual foi o efeito que eles já estão chamando de efeito Felca? Todo mundo aqui, eu queria que levantasse a mão, quem ouviu essa história já alguma vez? O Felca, ele é um influencer das redes sociais e ele trouxe um problema muito grave no nosso país, que é a pedofilia. E como que isso acontece na internet, por meio de siglas, por meio de perfis, às vezes endossados pelos próprios pais, que divulgam imagens, às vezes inocentes, de seus filhos, mas estão alimentando algo tão nefasto quanto a pedofilia. E o que esse vídeo trouxe de exemplo? O que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje, né? Esse vídeo ele já tem 48 milhões de visualizações. É mais do que a população de alguns países. E o que ele trouxe de consequência? A visibilidade para esse assunto, né, tão importante, para os pais entenderem quais são esses códigos que são usados, como que isso está acontecendo na internet, consequências legais, houve prisões a partir disso, houve propostas legislativas, se avançou nessa pauta do controle das mídias sociais, né, na internet. Então, movimentou o legislativo, movimentou o executivo e movimentou o judiciário. Apenas com a ação de um jovem, de um adolescente, que resolveu usar o seu poder, o teu poder de influenciar. Isso sim é ser um influencer, é influenciar positivamente as pessoas para pautas que são importantes para o nosso país. Teve o apoio e endosso de várias celebridades e organizações e não recuou. Porque eu não vou falar para vocês que esse é um caminho fácil. Escolher a integridade, quando a gente mostra no jogo ali, fazer isso ou fazer aquilo, não é um caminho fácil. Você não vai ser uma pessoa simpática, você não vai ser convidado para muitas festas, você não vai receber vantagens. Mas tem algo que nunca vão tirar de você, que é você estar com a sua cabeça erguida e você dormir tranquilo no seu travesseiro, com aquelas coisas, com aqueles valores que o meu pai me ensinou quando eu era uma criança e que eu não tinha dimensão de quanto seria importante para tudo que eu faria dali para frente. E aí eu trouxe esse historiador, ele é contemporâneo, está vivo, Stephen Hahn, ele é da New York University, que ele fala o seguinte: as maiores mudanças que ocorrem em quase todas as sociedades são geradas por pessoas que não ocupam posições de poder, mas que fazem exigências cada vez mais formidáveis àqueles que estão em posições de poder. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, fazendo essas reflexões? Pensando o nosso papel enquanto agentes dessa cidadania. Porque a integridade não pode ser o discurso, ética não pode ser um valor sem prática. Ética e integridade, eles são refletidos nas nossas ações. Né? E como fazer parte desse movimento Educando Cidadãos, que a gente tanto falou aqui hoje? Bom, vocês podem acessar o nosso site, preencher o formulário como pessoa física ou pessoa jurídica, acompanhar nossas redes sociais para saber da programação, de tudo que a gente está desenvolvendo, promover ações nas suas empresas, promover ações nas suas organizações sociais, nos seus grupos, nos seus núcleos, no grupo do WhatsApp, seja onde for, né? Levar essa mensagem adiante, divulgar, compartilhar e convidar mais pessoas.
Eu deixo aqui para quem quiser conhecer o nosso site, o QR Code, que vocês podem acessar e ter mais informações, e também as nossas redes sociais. Sigam o nosso perfil no Instagram, @educandocidadãos, para vocês saberem. Queria agradecer a todos pela paciência e, enfim, pela participação nesse evento, e muito obrigada. Muito obrigado, Verônica, por sua explanação e por todo o trabalho realizado junto ao programa Educando Cidadãos, que traga muitos resultados, né? Bom, neste momento, senhoras e senhores, nessa solenidade, nós também prestamos uma homenagem especial a pessoas que têm se destacado na mobilização e no apoio às ações do programa Educando Cidadãos. Eu vou chamar à frente 3 personalidades que são importantes peças neste programa. Com muita honra, convido para subir ao palco o diretor-presidente do Instituto Inovare, Sérgio Renaud. Agradecimento e reconhecimento. O Instituto Inovare não só tem um papel decisivo na campanha O que você tem a ver com a corrupção, ao elegê-la como campeã do Prêmio Inovare de 2005, mas as portas que se abriram. Hoje, o projeto Educando Cidadãos vem reconhecer, na pessoa do seu diretor-presidente do Instituto Inovare, Dr. Sérgio Renaud, não só um agradecimento, mas mais do que isso. Sem o Inovare, nós não estaríamos aqui da maneira que estamos. Então, um agradecimento e reconhecimento, sem esquecer da nossa Raquel, secretária do Inovare, que não só nos deu as mãos, como abriu, como eu disse, as portas para que o projeto se espraiasse para todo o território nacional. Nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Nós convidamos também para ocupar lugar de destaque e subir ao palco o executivo empreendedor da Cócio Consultoria e Gestão Fundação Dom Cabral, senhor Sérgio Moren Cócio, por favor. Lá em Chapecó nasce a campanha O que você tem a ver com a corrupção. E ele não disse não e abraçou o projeto. Na primeira hora, no primeiro instante, Sérgio Cócio. O agradecimento, Sérgio, vai àquele que acreditou quando o projeto não era nada. Então, o que você tem a ver com a corrupção? Você abraçou essa ideia e hoje o programa Educando Cidadãos vem reconhecer e agradecer. Sérgio Cócio, muito obrigado. Convido ainda o empreendedor no segmento de serviços especializados em projetos estratégicos e conselheiro na governança corporativa, senhor Rubens Ricardo Franz. Nasce o Educando Cidadãos, não ao acaso. Então, a maçonaria, várias pessoas, em especial você, doutor Rubens. E Dr. Rubens, mais do que ninguém, Dr. Rubens Franz, foi aquele que teve essa iniciativa. Vamos ressuscitar essa mobilização anticorrupção, e daí nasce o que somos hoje, mais de 60 projetos. Repito, um projeto que não é de uma pessoa, de uma instituição, é de todos nós. E a você, Dr. Rubens, o nosso agradecimento. Eu vou solicitar que os homenageados vão à frente, ao centro deste palco, e convido também as autoridades neste momento, coordenadora Verônica, junto do desembargador Ricardo Roesler, do doutor Marco Aurélio Morosini e também da Controladora-Geral Adjunta da Assembleia Legislativa, para todos entregarem esta placa, este certificado em reconhecimento ao trabalho e ao apoio dado por essas personalidades ao programa Educando Cidadãos. O que todos nós temos a ver com a corrupção?
Muito bem, senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos, nós chegamos ao fim desta cerimônia de abertura da Semana Estadual de Combate à Corrupção. Agradecemos a presença de todos, obrigado aos estudantes que estão aqui conosco, a todos, autoridades, representantes, e reforçamos que esta programação da semana, ela continua com diversas atividades, como a palestra amanhã do professor e filósofo Clóvis de Barros Filho, que acontece aqui na Assembleia Legislativa a partir das 17 horas. Estão todos no convite. Mais uma vez, muito obrigado. Desejamos um excelente fim de tarde a todos vocês. Obrigado.